Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você vai se sentando e cantando. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei. Cantarei a ti, meu louvor, para sempre. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10. Para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: o quê? Mais forte. Basta-te. Mais forte ainda. Porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Porque é na fraqueza que se revela totalmente, por completo, a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis que sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que eu sou forte. Palavra do Senhor. Esse texto de Paulo, no final já quase da carta, a segunda carta aos Coríntios, nos apresenta os 2 últimos espíritos, ou as 2 últimas dimensões espirituais encardidas, que nós começamos a refletir ontem. Vamos recordar? Eu falei ontem dos 3 primeiros que atingem o nosso ser a partir do nosso corpo. Depois à tarde eu falei dos 3 que atingem todo o nosso ser a partir da nossa alma, da nossa psique, das nossas afetividades, dos nossos relacionamentos. E hoje completamos no final dessa manhã os 2, portanto os 2 piores, porque atingem todo o nosso ser a partir do nosso espírito, da dimensão espiritual. Quais são os 3 primeiros? Gula, luxúria, cobiça. Para você decorar é fácil, porque os 3 que vêm em seguida rimam no final. Primeiro, gula, luxúria, cobiça. E aí vem tristeza, ira e preguiça. Pode até fazer uma música, já dá um versinho.
para que a sua vida de vez não enguiça, fuja da ira, da tristeza e da cobiça. Deixa de ser uma anta que só faz bobiça e fuja da gula, da luxúria e da cobiça. Pode musicar, depois eu dou os direitos autorais. Tá bom, meu irmão? E agora? Agora nós precisamos olhar os dois mais terríveis. Porque um deles foi o grande responsável pela queda do ser humano. É a marca registrada do encardido. Os dois. E que apareceram aí no versículo 7. Os dois demônios que tentam atingir todo o nosso ser a partir da nossa dimensão espiritual chamam-se vaidade e orgulho. Esse é o pior de todos. Qual é a diferença de vaidade e de orgulho? Parece que não tem diferença nenhuma. Tem. Vaidade é quando eu acho que eu já cresci tanto, até nas qualidades espirituais, que agora eu não preciso de mais ninguém. Pela vaidade, o demônio coloca dentro de nós um espírito que faz a gente achar que a gente é melhor do que os outros. E pelo orgulho, o demônio coloca em nós um espírito que faz a gente pensar que a gente não precisa mais de Deus. Olha que coisa medonha. Então, a vaidade está relacionada ao meu relacionamento, e aqui eu repito, não por erro não, mas de fato para que fique bem firme, relacionada ao relacionamento, quer dizer, é na íntima comunhão nossa com os outros. A vaidade me coloca acima dos outros. É quando eu começo a olhar mais para mim do que para os outros. E no orgulho, tem a ver com o meu relacionamento com Deus. É quando eu acho que eu sou melhor do que Deus. O que foi que o encardido prometeu para Eva, lá no paraíso, caso ela comesse um pedaço daquela jaca? O que foi que ela prometeu? Jaca, foi eu que descobri que era jaca. Isso não está na Bíblia, mas depois de longos anos de estudo, eu descobri que a fruta do paraíso era a jaca, que é a única delas que, caindo na cabeça de Eva, poderia abrir-lhe a inteligência. Tinha que ser uma fruta muito grande para rachar no meio. O que foi que o encardido prometeu para Eva e para Adão, que está no plural? E sereis como deuses. Eu vou poder chamar Deus de colega. O orgulho faz com que a gente, pouco a pouco, despreze Deus. E aqui eu vou dizer uma coisa a vocês. Consciente ou inconscientemente, é o pecado que nós mais cometemos. Quando eu só procuro Deus na hora da necessidade, eu estou cometendo o pecado do orgulho. Eu vou à missa aos domingos, participo da igreja aos domingos, só que segunda-feira eu vivo a minha vida do meu jeito. É como se eu dissesse para Deus: eu não preciso de você. Quando a gente era moleque, existia roupa de missa. O pessoal mais velho aí tinha roupa de missa. Primeiro porque a gente tinha pouca roupa, né? Às vezes tinha dois irmãos na mesma casa, um ia à missa cedo, o outro de noite, porque tinha que usar a mesma roupa. O mesmo sapato, a botina, só tinha uma botina para 4 filhos. Você alugava a botina do irmão. Vai namorar, precisa de uma botina nova, não tem, aluga. Então tinha roupa de missa. Os homens tinham paletó, né? Só para ir na missa. Homem usava paletó para ir na missa ou fazer exame de fezes, só. Que é para levar a latinha dentro do bolso, punha ali, né? Quando você via um na rua de paletó, sabe, já está indo lá fazer exame. Então, roupa de missa.
Chegava em casa, eu tirava a roupa, guardava a minha roupa e também guardava a minha fé. Quantos de nós hoje vivemos como se Deus não existisse? Então nós precisamos, meus irmãos, de um discernimento espiritual profundo, porque esses dois demônios, eles trabalham em nós a partir de coisas boas. Quer ver um discurso que muitos fazem? Inspirado não, pirado sem o ins, pelo encardido? Porque eu faço tanto, eu ajudo tanto, eu trabalho tanto. Será que nessa casa só eu que vejo as coisas? O encardido, ele vive com um espelho. O espelho não deixa você ver o que está do outro lado. O espelho faz você ver você mesmo. E deformado do jeito que o encardido quer. Então a pessoa vai se achando o máximo. A pessoa vai se achando o ser mais importante da terra. Como o menininho que falou para o pai dele: penso que o Senhor não terá a mesma alegria que eu tenho. Por que, meu filho? O Senhor jamais poderá dizer como eu, o filho que eu sou pelo Senhor. Uma modéstia, uma humildade. Quantas vezes você se acha o ser mais importante do planeta? Quantas vezes você se acha a pessoa mais importante desse mundo? E por isso, quando alguém fala de você qualquer coisinha, a pessoa já está lá no fundo do poço. Eu já disse não sei quantas vezes isso. Quando a gente fica triste porque alguém falou da gente, a gente fica triste porque aquilo que a pessoa falou é verdade. Se for mentira, ó. Alguém fala para mim que eu tenho orelha verde, eu vou acreditar? Não estou fazendo pamonha. Não estou resfriado? Não vou acreditar, sei que é mentira. E por que eu acredito? Você já notou como é que o encardido vai fazendo você criar uma droga dentro de você? A necessidade da aprovação social. Nós não fazemos mais as coisas para Deus. Quando eu faço as coisas para Deus, quando eu tenho convicção dentro de mim, de que o que eu estou fazendo é para Deus, eu não estou nem aí porque as pessoas falam ou deixam de falar. Cuide muito da pior de todas as drogas. A pior de todas as drogas chama-se necessidade de aprovação social. Meus irmãos e minhas irmãs, eu escrevi um livro inclusive sobre isso, chama-se Corações Curados. E a grande pergunta que eu faço nesse livro, é o meu livro mais volumoso, é exatamente essa: por que será que Jesus teve palavras maravilhosas para os pecadores, como nós vamos meditar hoje, na última pregação desse acampamento, hoje a partir das 2h aqui? Por que Jesus, para os pecadores, para uma prostituta pega em flagrante adultério, para um Mateus, para um Pedro que o negou 3 vezes, por que será que Jesus tinha sempre palavras de esperança? Por que será que Jesus nunca condenou uma pessoa que estava nesses pecados tão graves? Mas por que ele fez condenações tão severas? As palavras mais duras do Evangelho ele reservou para os fariseus ou para os seus amigos. Por que será? Olha o que Jesus falou para os fariseus. Jesus os chamou raça de víboras, sepulcros caiados, geração adúltera. Quantas vezes no Evangelho Jesus mete o dedo na cara de um fariseu daquele e fala: ai de vós! Jesus disse para eles que Deus não escutava a oração deles, nem quando eles faziam coisa certa, quanto mais quando faziam errada. Jesus disse que Deus preferia a oração de um pecador safado, sem vergonha, publicano, do que a oração de louvor de um fariseu que não pecou, que pagava o dízimo até do hortelã. Jesus ofendeu esses homens. E por que será? Porque Jesus não gostava deles? Então Jesus tinha pecado. Não, a palavra de Jesus para os fariseus, aquela palavra dura de Jesus para os fariseus, é uma palavra de salvação.
para ver se eles acordam. E acordam do quê? Acordam da hipocrisia. Porque a pessoa, quando se deixa dominar pelo espírito maligno da vaidade e pelo espírito maligno do orgulho, ela começa a viver na hipocrisia. Ela começa a viver na máscara. Ela começa a viver para os outros, não no sentido de servir, mas de servir-se dos outros. É aquela pessoa que precisa sempre da aprovação social, precisa sempre do elogio e nunca tem a coragem de reconhecer a sua fraqueza e a sua miséria. Meus irmãos, minhas irmãs, o que nos derruba não são os nossos pecados. Nossos pecados, por piores que sejam, não podem nos levar para o inferno. Ou nós não acreditamos que a salvação oferecida por Jesus Cristo na cruz é maior do que todos e cada um dos nossos pecados. Aliás, nós vamos meditar exatamente isso hoje à tarde. O que pode nos levar e que de fato nos leva e que tem levado muitos de nós ao inferno já nesse mundo, chama-se a hipocrisia, a vaidade, o orgulho, a prepotência. Da pessoa não reconhecer isso que Paulo disse. Paulo está louvando, agradecendo a Deus, porque ele diz: é na fraqueza minha que manifesta-se completamente a força de Deus. E veja a expressão que ele usa, força aqui, é a mesma expressão que São Lucas usa no capítulo 1, verso 5 e verso 8 de Atos. Refere-se ao Espírito Santo. 3 vezes roguei ao Senhor que apartasse de mim, mas Ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha. Que força é essa? É quando eu reconheço a minha fraqueza. Ele disse isso aos Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Reconhecer a fraqueza, meus irmãos, minhas irmãs, é tirar nossas máscaras. É tirar nossas máscaras diante de Deus. Mas para tirar nossas máscaras diante de Deus, nós precisamos treinar a tirar nossas máscaras diante dos outros. Quando uma pessoa quer de fato conseguir um objetivo na sua vida, que seja um objetivo de luta, de combate espiritual, de luta contra o demônio, a primeira coisa a fazer: reconhecer a sua. Quem quer falar, vai lá, liga o telefone do amigo. Reconhecer a sua fraqueza, reconhecer a sua miséria, é o que nós ensinamos para os nossos filhos. Nós temos lá em Betânia meninos que ficaram 20 anos. O Sandro esteve aqui comigo no Pentecostes, 26 anos de droga. E como é que consegue deixar a droga? E como é que consegue deixar a droga sem passar pela síndrome da abstinência, contradizendo até o que afirma a Organização Mundial da Saúde? E no entanto nós temos lá em Betânia casos que não são muito graves. Já apareceram para nós casos de a mãe e o pai desesperado, por exemplo, porque o menino estava começando a usar droga. Meninos que estavam há 5, 6 meses na droga. E quantos desses de 5, 6 meses voltaram para a droga e hoje estão lá no fundo do poço? E quantos que estavam há 10, há 15, há 20 anos, há 26 anos, que já baqueavam, que já estavam contaminados por vários vírus? E como é que eles conseguiram? Qual é a diferença? Se usavam a mesma droga, e aliás, alguns daqueles usavam até drogas mais fracas. A grande diferença acontece quando aquele que está há 1 mês, há 1 ano, há 10 anos, há 50 anos, tanto faz, reconhece: eu tenho esse problema. E segundo passo, esse é o mais duro: eu sou absolutamente impotente diante desse problema, eu não consigo resolvê-lo. Isso que nós precisamos aprender como segredo na nossa luta espiritual. Quando Jesus nos ensinou a rezar no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Eu até falei com alguns bispos que eu não gostei da tradução da CNBB, segunda edição da Bíblia, porque lá no Pai Nosso, a tradução diz mais ou menos assim, e que não permitas que nós entremos em tentação. E eu não gostei dessa expressão, achei uma expressão boba. E Dom Eduardo me dizia, mas é fiel ao texto latino. E de fato no catecismo aparece também essa dimensão, a dificuldade que há de traduzir essa expressão. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, é plural, do mal. E esse mal que está em Mateus não é um mal puramente abstrato, como muitas pessoas pensam, o catecismo afirma, é o maligno. É aquela pessoa que se coloca entre nós e Deus, que se atravessa no plano de Deus para a nossa vida, e que para isso usa de duas grandes proteções para ele, que são também naquele momento proteção para nós, mas que acaba nos carcomendo. A vaidade que nos faz, não, eu não preciso dos outros, eu tenho um problema, mas eu vou resolvê-lo sozinho. Meus irmãos, essa é a marca registrada do encardido, é a marca registrada do mundo moderno. Quando a Canção Nova está falando em coração, muda o D pelo T. É o que o mundo ensina. O mundo cria pessoas e corações solitários. E porque a pessoa está sozinha, porque ela está aprendendo a viver sozinha. O mundo está ensinando você a viver sozinho, que você é o centro do seu mundo, que você não precisa dos outros. Nós perdemos essa dimensão de solidariedade. E aqui tem uma coisa muito grave. O demônio está ajudando as pessoas a criar essa mentalidade de um ser solitário, porque ele sabe muito bem que há uma solidariedade efetiva no mal. Ele sabe muito bem que quando uma pessoa vai se perdendo, ela ajuda a outra a se perder. Ah, mas eu faço o que eu quero da minha vida. Não, você não pode fazer o que você quer da sua vida. Imagine que você vai fazer uma longa viagem de navio, o Titanic 2. Você vai fazer uma viagem maravilhosa, e você tem dinheiro, você vai lá e compra uma cabine inteira para você, uma suíte com ar-condicionado, com tudo. E um belo dia, como você comprou aquele pedacinho da cabine ali, você resolve fazer um furo embaixo da sua cabine para poder entrar um pouco de água do mar, que você quer ir pescando ali. Não, mas você está fazendo é na sua cabine, não foi você que comprou? Acontece que o furo que você faz na sua cabine vai afundar o navio inteiro. É essa solidariedade efetiva do mal. Quando eu permito dentro da minha casa que alguém da minha família faça um rombo na sua cabine, que alguém da minha família traga o pecado para dentro da minha casa, a minha família inteira começa a afundar. Por isso o demônio hoje está lançando cada vez mais esses dois espíritos terríveis, que ele usa vários nomes, é uma verdadeira legião, da vaidade e do orgulho. O orgulho de dizer, eu não preciso de Deus. E às vezes você vê até na igreja, o sujeito na ação de graças, e lá louvar e agradecer a Deus, porque tudo que ele conseguiu na vida foi com o próprio esforço dele. Tudo que eu consegui foi com a minha luta, com a minha garra, com o meu esforço. E onde ficou a graça de Deus? Então nós estamos deixando abrir esse rombo. Por quê? Porque ao nos ensinar a vivermos sozinhos, na hora em que vier a situação difícil, e ela virá. Paulo diz aqui, quem colocou o espinho na carne em Paulo? Quem foi? Quem deu esse espinho na carne? Sei lá que espinho era esse. Sei lá se era o bicho de pé, sei lá se era o espinho de Guatambu, se era o espinho que vem do ouriço.
Sei lá se era na área física, na área espiritual, se era uma doença, se era não sabemos. Mas quem colocou o espinho nele? Foi Deus? Não, Deus não tenta ninguém. A grande diferença que nós precisamos ter muito claro, até com essa invocação dupla que fazemos no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Ora, se Jesus mandou a gente pedir ao Pai que não nos deixeis cair em tentação, será possível que Jesus estava achando que é o Pai que dá a tentação? Se fosse o Pai que dava a tentação, ele já ia pedir: Pai, tira toda a tentação. Mas a tentação não é o Pai. Tentação não vem de Deus. Quem tenta é o demônio, o encardido. Ele é o pai de toda tentação. E para isso ele vai usar a mentira. Para isso ele vai propor coisas boas, mas que ele sabe o resultado é negativo, o resultado é estragado. Por isso que nós, rezando a oração de São Bento, falamos para ele: beba tu mesmo do seu veneno. Devolve para a boca dele o veneno dele. A tentação não vem de Deus. A provação pode até vir. Qual é a diferença de provação e tentação? O Catecismo da Igreja afirma: provação é tudo aquilo que, mesmo sendo ruim, contribui para o nosso crescimento espiritual, contribui para a nossa salvação. Ora, o mal não vem de Deus nunca. Isso é uma certeza de fé da igreja. O mal não procede de Deus. O mal é inacessível a Deus. Meditamos isso ontem, lendo o primeiro capítulo, a partir do versículo 5 e no versículo 13 de São Tiago. Mas Deus tem poder suficiente para transformar qualquer mal, qualquer um, num bem. E a maior prova disso é Jesus Cristo na cruz. Meus irmãos, minhas irmãs, se Deus foi capaz de transformar o maior de todos os males, aqui na cruz de Jesus nós temos a representação gráfica, palpável, visível, de todo o mal que a humanidade foi capaz de produzir. O mal físico, o mal moral, o mal espiritual. Aqui, quando você olha para a cruz de Jesus, você chega à conclusão: olha o que o ser humano, dominado, instigado pelo encardido, é capaz de produzir. Por isso que eu fiquei muito feliz hoje, na hora da missa, quando eu olhava para a casula do Padre Jonas. Quem percebeu a minha estola trazia o coração transpassado de Jesus. Hoje é a festa de Cristo Rei. E o Padre Jonas trazia na sua casula, com uma estola, o Cristo misericordioso, duplo aspecto do reinado de Jesus. Sabe por quê? Porque na hora em que aquele soldado Longino pegou aquela lança e foi furar o coração de Jesus, ali ele representava todo o mal da humanidade. Ele não precisava fazer aquilo. Para que ele furou o coração de Jesus? Do ponto de vista humano e histórico, só para dizer para Deus que o ser humano era capaz de matá-lo, de sangrá-lo. Eu já disse isso algumas vezes. O dia 7 de abril do ano 30, às 3 horas da tarde, horário de Jerusalém, portanto aqui para nós seria 9 da manhã, foi a hora mais feliz do inferno. Vocês imaginam? O demônio deve ter dado uma sirene geral, concentrou tudo quanto é aqueles escangaiados do quinto dos infernos, e eles foram se reunindo, e eles começaram a fazer coro: vai, 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 vai. Quando eles viram que o Longino já estava lá com aquela lança, eles já sabiam o que o Longino ia fazer. Porque eles liam o pensamento de Longino? Porque eles viram no gesto. Eles viram que o Longino foi decidido.
que ele pegou aquela lança, ele era bom de lança. Ele foi treinado para matar o inimigo e matá-lo pelo lado direito, já que o lado esquerdo estava sempre protegido pelo escudo. E ele vai, eu imagino a torcida do inferno. Toda aquela legião de demônio, saindo das sujeiras, por isso que houve treva em toda a terra. Porque o encardido, que era o responsável pela luz, até desligou a luz, ele esqueceu. Porque ele tinha que presenciar. Para ele era o momento mais importante da história. Porque ele que, príncipe desse mundo, matando o rei, quando morre o rei, quem que toma o lugar dele? O príncipe. Era a vitória definitiva. Londino ali representava o mal físico. Por isso ele vai dar a flechada no peito de Jesus. Mas também o mal moral. O pior que a humanidade é capaz de produzir estava na mão de Londino. Representava, estava sintetizado naquela mão. Por isso que a tradição diz que ele tinha um sério problema na vista. Que ele era meio caolho. Ele tinha uma enfermidade nos olhos. Ele vai ser curado exatamente naquele instante. Então vocês imaginam a torcida do inferno. Quando o Londino quebrou a perna de um, quebrou a perna do outro. Quando ele vai chegando embaixo de Jesus. Vocês imaginam a alegria dos demônios quando Londino foi colocando todo o ódio, que precisa concentração de ódio para fazer um mal desse. Como é que você vai matar uma pessoa? Como é que você vai sangrar o coração de uma pessoa? E ainda uma pessoa que já está morta na cruz? Um gesto de pura maldade. Eu imagino que o demônio deve ter chamado a atenção dos outros, fizeram um silêncio e foram acompanhando aquela expectativa. E imagine a explosão de alegria no inferno na hora que o Londino traspassou o lado de Jesus. Mas daquele lado transpassado, do trono da cruz, fluiu sangue e água. O sangue da nova e eterna aliança, que nós acabamos de celebrar aqui. A água viva do Espírito Santo, a força de Deus sendo derramada naquela hora. A hora mais feliz do inferno tornou-se para eles a mais triste, e que pode ser para mim e para você a grande hora da misericórdia. Mas, meus irmãos, quando deixamos-nos dominar pelo espírito maligno da vaidade, pelo espírito maligno do ódio, do orgulho, nós não experimentamos a misericórdia. E por isso que muitos de nós conhecemos as teorias sobre a misericórdia, mas ainda não experimentamos a misericórdia em nossa vida. Porque não tem como a misericórdia de Deus, a graça de Deus, atingir o nosso coração se nós estamos revestidos com a armadura do demônio. É preciso despir-se da armadura do demônio. Não é por acaso que Jesus vai estar nu na cruz. Jesus na cruz era o fim de toda vaidade, de todo orgulho humano. Que vaidade podia ter na cruz um homem completamente nu, destruído, ferido, cheio de cuspe, de catarro, de fezes, de urina? A Bíblia diz que as pessoas passavam e não queriam ver, meneava a cabeça. Nossa. Que orgulho podia ter alguém nesse trono? Olha do ponto de vista do mundo. Um mundo que a pessoa se empanturra de orgulho, de vaidade, de prepotência, onde as pessoas querem ser aplaudidas, onde as pessoas querem deixar sua marca, onde as pessoas querem ser reconhecidas, se incha. Eu sou isso, eu sou aquilo. E sai, e é isso que o encardido vai fazer, ele vai soprando cada vez mais. Para que não tivesse no coração de Jesus, e não tinha, ele não podia ter nem da humanidade, nenhuma espécie de orgulho e de vaidade, foi que Londino furou o seu coração. Para sair todo o ar, já tinha saído tudo. Jesus Cristo na cruz é a desonra. A própria Bíblia vai dizer: maldito aquele que é preso no madeiro. Mas hoje, ao pedir livrai-nos do mal,
Eu quero conclamar você, meu irmão, minha irmã, a ter a coragem de despir o seu coração. Não é a roupa não é muito difícil. Até para pecar a gente tira a roupa. Mas que hoje você tivesse a coragem de despir o seu coração de toda vaidade, de todo orgulho, e colocar-se humildemente diante do sangue de Jesus, para que esse sangue de Jesus, que de fato tem poder, mas o sangue de Jesus não tem poder nenhum, se você não tiver a coragem de arrancar as máscaras do seu coração. E treinados para vivermos sozinhos, treinados para os méritos, treinados para o aplauso, nós nos fechamos cada vez mais numa vanglória, numa prepotência. E acontece conosco o que acontece com muitos dos meus filhos e das minhas filhas. Veio lá com 3, 4 meses, era tão fácil deixar, mas não deu o braço a torcer. Não, eu paro quando eu quero. Quantas pessoas entre nós, aqui no acampamento, falei isso para 2 ou 3 das poucas que pude conversar, joga fora esse maço de cigarro. Ô meu irmão, enquanto você dizer que, não, quando eu quiser, eu não consigo parar, não consegue mesmo, porque cada vez que você pensa em acender o cigarro, o encardido já traz fogo, e ele entende dessa área, e acende para você. Enquanto você não reconhecer, como eu tive que reconhecer quanto ao vício do cigarro, você tem também que reconhecer, eu sou impotente, eu não consigo, sozinho eu não consigo, porque a hora que eu reconheço a minha impotência, eu comecei a dar o passo para receber em mim a potência, a força de Deus, que é o Espírito Santo. Eu tenho filho e filha que consegue deixar de usar cocaína, que consegue deixar de baquear cocaína na veia. Eu tenho filho que já conseguiu ficar na minha casa 3, 4 meses sem colocar uma pedra de crack na boca. E a ciência diz que o crack em 3 ou 4 segundos ele já atingiu o cérebro. 11, 12 segundos depois ele já começa a comer o neurônio. O cigarro não come neurônio. O cigarro cria uma cápsula, uma capa em volta do neurônio, mas não come neurônio. E no entanto, um menino que consegue ficar 4, 5 meses sem usar o crack, sem usar cocaína, não consegue ficar sem fumar. Gente, é um absurdo tão grande, que lá em Betânia a gente seleciona quem vai fazer retiro. Nós só temos 80 vagas. Todo mundo que faz retiro em Betânia é avisado que lá não pode fumar. Todos os retiros têm uma anta fia do encardido que acende um cigarro lá dentro. Não tem um retiro que não tem. Pessoa velha, pessoa que se diz cristã, e semeia o inferno lá, porque aí um daqueles meninos, uma daquelas meninas, sente aquele cheiro e recai. E aí depois, quando abre o jornal e vê moleque drogado assassina uma família inteira, você fala, viu? E não mete o dedo na consciência e dizer, eu fui culpado. Quantas vezes o meu vício, o fumar escondidinho lá, leva alguém a recair na droga? Gente, dói o coração. Quando a gente tem que dizer que não tem vaga, hoje eu acho que nós, se juntar todas as casas nossas, tem quase umas 300 pessoas na fila. E alguns recaem porque não conseguem assumir, eu sou impotente. Eu não consigo viver sem fumar. Mas meu Deus, isso está matando você. O cigarro está escrito no maço de cigarro está escrito que é pecado mortal. Se algum padre disser, olha, fumar não é pecado mortal, porque não está escrito isso no catecismo, então rasga o catecismo e a Bíblia. Porque está escrito, não precisa estar no catecismo, já está escrito no maço. Tem a foto da pessoa aqui no maço de cigarro, precisa estar no catecismo? Então leia com mais calma aquilo que fala o catecismo sobre a defesa da vida. A pessoa mata e mata os outros, financia a morte, financia a destruição, porque não tem a coragem de dizer, eu sou fraco. Meu Deus, como é difícil a gente ter a coragem de dizer, eu sou fraco. Porque o mundo, desde pequeno, a gente é treinado para ser fingido.
A gente é treinado para ser o melhor. A mãe quer que você seja o melhor. Olha o filho do fulano, passou em primeiro lugar. Olha o seu irmão mais velho, olha o ciclano. As mães já ensinam a gente a ficar se comparando. E aí eu quero ser o melhor, eu quero ser o primeiro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, um cigarrinho. A ciência diz que ele tem 4.720 substâncias químicas. A maior parte dela cancerígena. E eu digo, eu não consigo. Aí eu enfio a mão no meu bolso. Vou fazer a comunhão diária com o demônio. E está em Coríntios. Não quero que tenhais comunhão com os demônios. Do mesmo jeito que quando a pessoa vai lá no centro espírita, quando a pessoa leva a vela lá para queimar, lá para arrumar emprego, para arrumar marido, para arrumar mulher, para arrumar não sei o quê, para ver se não perde o marido, para ver se morre a amante dele. Do mesmo jeito que isso é comunhão com os demônios, hoje eu não tenho medo de dizer, fumar é ter uma comunhão íntima com o demônio. Aliás, o cigarro é a eucaristia do inferno. Você é fraco? Louvado seja Deus. Se você é fraco, louvado seja Deus, porque está na palavra que nós estamos meditando nessa manhã, é na minha fraqueza que se manifesta totalmente a força de Deus. E hoje eu conclamo a você, meu irmão, minha irmã, tome posse da força de Deus em sua vida, e para isso você precisa mostrar sua fraqueza. Está aqui, olha aqui o meu maço de cigarro, pisa nessa porcaria, mas tenha coragem de fazer isso, também com a bebida, também com a pornografia, também com os outros vícios, os vícios que alimentam você pela televisão, pelo ouvido, pelas coisas que você está juntando, porque você está alimentando a preguiça, está alimentando a gula, está alimentando a luxúria. O orgulho e a vaidade é uma capa que protege os demais demônios para agir dentro de nós. É o orgulho e a vaidade que faz com que você cresça cada vez mais na ira. É pela vaidade que você vai entrando, pelo orgulho prepotente que você vai entrando na preguiça. É pelo orgulho e pela vaidade que você vai entrando numa tristeza. A causa número 1 da tristeza é a vaidade. Ah, porque a pessoa não reconheceu o meu valor, e eu preciso que reconheça o meu valor, porque o espírito maligno da vaidade que entrou dentro de mim, exatamente porque eu vou me fechando, eu vou me trancando no meu mundinho, ele clama elogio. Eu preciso de gente que fique puxando o meu saco, eu preciso de gente que fique me elogiando. Se eu não receber elogio diário, eu não vivo. Igual o menino precisa de diariamente usar a droga. Então não me interessa qual é o vício que você tem, desde o cigarro, que é o mais simples, e também por isso mesmo mais difícil, passando pela comida, pelas coisas que a gente tem, pela nossa sexualidade estragada, ferida, machucada pelo demônio. Gente, quantos estragos o demônio conseguiu fazer nessa área em nossa vida. O mundo de hoje vive para servir o demônio da luxúria. Fazem-se festas, orgias e mais orgias. Tira-se a vida de quantas pessoas? Semana passada em Balneário Camboriú, tem um padre aqui que é de Camboriú, celebrando conosco. 10h20 da manhã, uma senhora saindo da missa, e de repente veio um cara de uma rave, um jovem que passou a noite toda bebendo e fumando em altíssima velocidade, e ela estava na faixa de pedestre. Pegou a coitada da senhora ali, a perna dela foi parar a 17 metros de distância. Pensa bem. Oh meu Deus, mas ela não estava rezando, ela estava saindo da missa. Oh meu Deus, por que o Senhor não protegeu essa mulher? Porque eu e você precisamos lutar contra o demônio. E nós podemos lutar sozinhos, nós somos muito fracos.
Sozinho o demônio é infinitamente mais poderoso do que eu. Agora, com mais uma pessoa do meu lado, nós já temos força suficiente para vencer o inferno inteiro. Ou, eu não acredito que Jesus mentiu. Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E aqui está o segredo número 1 para vencer os 8 tipos de demônio ou todos os outros descendentes que ele já tem. O segredo número 1 para você vencer qualquer vício. O segredo número 1 para você suportar a doença e transformar tudo isso numa aprovação. Meus irmãos, minhas irmãs, eu disse, se Deus foi capaz de transformar a pior desgraça, que foi a morte de Jesus, na maior de todas as graças, fonte da divina misericórdia, que hoje na festa de Cristo Rei, aqui na Canção Nova, está jorrando sobre cada um de nós, e pela televisão, pela rádio, pela internet, esse sangue, essa água jorram do coração de Jesus e atingem milhares, centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro. Se Deus foi capaz de transformar o maior mal no maior de todos os bens, na fonte de todo bem, Ele também é capaz de transformar o mal em que você vive, inclusive o mal físico, o mal espiritual, o mal moral, seja um vício, seja uma doença, o câncer, a AIDS, seja o que for, Ele poderá transformá-lo a partir de uma certeza, e é a certeza que Jesus proclamou para mim e para você: eu estou no meio de vocês, eu estou ao seu lado. É um Deus Emanuel, é um Deus que caminha conosco. Mas infelizmente, nós não caminhamos com Ele. Nós nos fechamos. Onde há o amor e a caridade, Deus aí está. Aquilo que fizer o menor dos meus irmãos é para mim. Nós vamos perdendo essa dimensão de solidariedade. E é muito interessante que a gente poderia continuar a reflexão que o Padre Jonas fazia conosco na missa. Ele chegou no Mateus 25, na parábola das 10 virgens. Poderia dar mais 2 passos, tem mais 2 parábolas. A segunda parábola do capítulo 25 de Mateus é a parábola dos talentos. E a terceira, a parábola do juízo final. Então, se eu tenho que ter o meu coração cheio do óleo do Espírito, eu preciso multiplicar os dons e os talentos. Parábola dos talentos. E o grande referencial dessa multiplicação é Jesus. Mas é um Jesus carnal, encarnado, é um Jesus em primeiro lugar histórico, e quem falou isso foi Ele. Aquilo que fizer o menor dos meus irmãos é para mim. Meu irmão, minha irmã, essa é a única certeza que eu preciso ter e você precisa ter. Se eu tiver essa absoluta certeza, Jesus está comigo, o Senhor está comigo. Outra coisa muito importante nessa certeza, no Emanuel, o Deus conosco, nós vamos começar o tempo do Advento semana que vem, a grande preparação para o Natal. Nós vamos ouvir novamente aquilo que o padre cita no livro Sim, Sim, Não, Não. Aqueles que andavam nas trevas viam uma grande luz. Vai acontecer uma vitória como nos dias de Madian. Essa vitória que Deus quer fazer na sua vida. Esse Deus que está no nosso meio é um Deus que entra efetivamente em nossa história, que quer fazer caminhada conosco. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu queria que você retomasse uma certeza na sua cabeça e no seu coração. Se Jesus nos ensinou a rezar no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então eu queria que você tivesse uma convicção profunda. Na luta contra o demônio, Deus sempre está do seu lado. Sempre. Em qualquer que sejam as manifestações malignas, na gula, na ira, na preguiça, na tristeza, na luxúria, na cobiça, na vaidade, no orgulho, Deus está do meu lado. E é essa certeza, a certeza de que Jesus está do meu lado, de que Jesus caminha comigo, de que Jesus é parceiro,
Jesus veio nos dizer, que na nossa luta contra o mal, Deus é nosso aliado. Feche um pouquinho os seus olhos, até para você não distrair. Deixa que alguém vai cuidar desse irmão, dessa irmã. Feche os seus olhos. Pense nessas 8 manifestações malignas que a palavra de Deus está nos ensinando nesse acampamento. Pense em qual delas, ou a partir de quais delas, o demônio está conseguindo entrar na sua vida. Que pena que você ainda não obedeceu nem o padre pedindo para fechar os olhos. Quanto mais quando Deus pediu uma coisa mais difícil para você. Se nós não levamos a sério as pequenas coisas, como é que nós vamos levar a sério as grandes? Obedeça a palavra. Muitas e muitas vezes é o próprio demônio que não quer que a gente obedeça a palavra. Que a gente não silencie o coração. Que a gente continue andando, agitando, pensando em si mesmo. Mas eu convido você a renunciar também a esse mal agora. Esse mal da distração provocada. Feche os seus olhos. Pense qual é o maior problema. Não importa se é físico, psíquico ou espiritual. Qual é a maior dificuldade, a maior enfermidade que você tem hoje? Talvez você esteja deitado numa cama. Talvez você esteja com o corpo inteirinho dominado por uma dor. Talvez você esteja com o corpo dominado por uma paralisia, dominado por um vírus, por uma bactéria. Talvez você esteja com o seu coração inteiramente mergulhado no pecado, num vício que você não consegue, ou até hoje não conseguia vencer. Você é tão pequeno diante do vício que até mesmo sozinho você recai. Talvez você esteja mergulhado num vício de relacionamento, uma mágoa, um ódio, dominado pela tristeza. Você cultiva aí no seu coração o ódio mortal. É muito interessante que na renovação das promessas do batismo, a segunda área que nós somos chamados a renunciar é o ódio e tudo aquilo que nos desune. A igreja reconhece que é uma força maligna no ódio, que o ódio gera tristeza, gera ira, o ódio gera cobiça, e também é fruto desses espíritos malignos. Então tome consciência, qual é a área da sua vida, física, psíquica ou espiritual? A sua doença mais grave, o seu vício mais terrível, que você até já tentou lutar contra e não conseguiu. Talvez você já teve muitas tentativas de deixar a droga, de deixar o cigarro, de deixar a pornografia, de deixar o homossexualismo, o lesbianismo, a infidelidade, o adultério. Talvez você já tenha tentado muitas vezes se ver livre do espírito maligno que gera em você a fofoca, o pessimismo, o negativismo, o murmúrio, a raiva, a impureza do falar, do ouvir, do ver. No início dessa tarde, especialmente com toda a força e toda a unção que nós estamos experimentando nesse acampamento, eu convido você agora a colocar diante de Deus, com muita honestidade, tirando toda a máscara de vaidade e orgulho, e dizer para Deus: eu reconheço a minha miséria, eu reconheço a minha fraqueza. Aquilo que Davi faz, ele tinha cometido um pecado contra Betsabé, contra Urias, mas ele toma consciência e diz no Salmo 50: foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Tome consciência agora de que ao fumar você está pecando gravemente contra Deus.
você está cometendo um pecado mortal. Que ao falar de um irmão, você está cometendo um pecado mortal contra Deus. Que ao fazer uma fofoca, você está cometendo um pecado mortal. Que ao lamuriar ou reclamar da vida, você está cometendo um pecado mortal. Reconheça. Ainda dá tempo, você está vivo. Não é ruim a gente reconhecer um pecado mortal enquanto a gente está vivo. Porque enquanto eu estou vivo, eu tenho condição absoluta de romper com o pecado. E aliás, essa é a única oportunidade que eu tenho enquanto eu sou vivo. Então agora eu posso reconhecer isso também. Pecado mortal é toda a área da minha vida em que eu já instalei uma permissão para o demônio entrar. Seja num vício pequeno ou grande, ele se torna pecado mortal quando o demônio sabe que esse é um código que ele poderá ter comunhão comigo. Por isso Paulo diz, não quero que você tenha comunhão com os demônios, não quero que tenha área nenhuma na sua vida, nenhuma área na sua vida, eu não quero que ela seja um código, eu não quero que o demônio descubra que ele tem passagens secretas para chegar ao seu coração através dos seus vícios. Os meus vícios, os meus pecados, sejam eles físicos, psíquicos, afetivos ou espirituais, sejam morais ou puramente só espiritual, não interessa. Aonde encontrar-se um vício, significa que o demônio achou o caminho para entrar no meu coração. Assim como um bicho descobre o caminho, um bicho do mato descobre o caminho para entrar no galinheiro, e se você não fechar aquele caminho, amanhã ele volta de novo. O gato, o cachorro descobre o caminho para entrar dentro da casa, e se você não tapar, ele entra de novo. Um passarinho descobre o caminho para entrar dentro do telhado, e embora ele voa, ande, volte, ele acha novamente o caminho. O vício é o caminho que eu deixo aberto. Quando eu alimento um vício, quando eu alimento um pecado mortal, é como se eu desse um ingresso para o demônio, uma senha, um bilhete, dizendo para ele, espírito maligno, você tem entrada livre em meu coração, você tem entrada livre em minha vida. Cada vez que eu acendo um cigarro, cada vez que eu me prostituo, cada vez que eu reclamo, cada vez que eu falo mal dos outros, eu estou entregando mais uma vez esse bilhete eletrônico, a senha, para que o demônio possa entrar em minha vida. E depois que ele entra em minha vida, nós sabemos o que um vírus faz, ele vai destruindo. Então é muito importante que você tome consciência, meu irmão, minha irmã. Eu não estou aqui condenando ninguém, eu sou o primeiro que preciso escutar tudo isso que o Senhor está falando. Eu sou o primeiro que preciso dessa libertação. Eu não estou condenando você, Deus o livre. Também você que está em casa, eu não estou condenando você. Eu estou dizendo a você, descubra qual é o caminho secreto que o demônio achou para entrar na sua vida. Não interessa se é um caminho pequeno. Quando você diz, mas o que tem? Eu só tenho esse vício, eu não roubo, não roubei, eu não matei, eu não faço mal, eu vou na igreja, eu dou esmola, eu só fumo. Pois é esse só fumar que o demônio precisa. A única coisa que o demônio precisa em minha vida é um código, uma senha, porque depois que ele entra na conta bancária do meu coração, ele me rouba por completo. Basta um código. Às vezes não precisa nem o código inteiro, ele já tem a metade, ele só precisa de um número. E talvez aquele número que ele precisa seja exatamente a sua liberdade ao dizer para ele, vem para a minha vida. Hoje eu queria convidar você a fechar todas as portas do seu coração, do seu corpo, da sua mente, ao demônio. Você sabe, e eu digo isso com muita honestidade a você, você sabe qual porta é essa que está aberta. Deus não cobraria de nós se nós não soubéssemos. Eu sei e você sabe. Em alguns de nós ele está entrando e fazendo uma desgraça, estraçalhando a nossa vida, pela nossa afetividade estragada, pela luxúria. Quantos de nós permitimos que ele entrasse em nossa vida lá na infância, lá na adolescência, até inconscientemente, num pecado que nos ensinaram, e que nós estamos até hoje lutando, patinando e caindo, e aquilo já se tornou dentro de nós uma semente de inferno, uma semente de morte, e hoje nós já passamos a ser traficantes do pecado. Hoje nós estamos repassando a morte do pecado para tantas pessoas, até fisicamente falando nós já fizemos isso. Misericórdia, Senhor.
Quantos de nós abrimos a nossa porta numa mágoa, num ódio, até numa melancolia que fomos deixando tomar conta do nosso coração, até achando que isso fazia parte do nosso temperamento e até justificando: desde pequeno é assim, desde pequeno foi mais quietinho, mais quietinha, mais fechado. Não, hoje eu digo a você: renuncie a essa melancolia, porque ela não é de Deus, a essa tristeza, ela não é de Deus, esse mau humor não é de Deus. Essa dor que você está carregando hoje em consequência das burradas que fez, por causa desse mau humor, por causa dessa irritabilidade à flor da pele, renuncia hoje em nome de Jesus. Segure na mão de Jesus e diz: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo na luta contra o demônio. Eu sei que muito mais do que eu, o Senhor quer que eu vença. Eu sei que Deus está do meu lado. É por isso que eu seguro firme na sua mão. E que eu agradeço, Jesus, que nesse último dia desse acampamento, logo cedo o Senhor já entrou no meu coração. Entrou no meu coração pela palavra que foi proclamada. Entrou em meu coração pelo seu corpo, sangue, alma e divindade que eu pude receber. O Senhor entrou logo cedo no meu coração, Senhor, pela sua palavra e pela Santa Eucaristia, para provar e dizer para mim: eu estou do seu lado. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Hoje é um tempo forte. Hoje é um kairós de Deus na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, tenha coragem agora de ir ficando de pé, segurando firme na mão de Jesus e dizer: Senhor Jesus, caminhe comigo nessa luta. Senhor Jesus, eu reconheço a minha miséria, eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço a grande necessidade que eu tenho da tua graça em minha vida. Eu não consigo, Senhor, eu sou muito fraco, Senhor, eu não consigo sozinho, Senhor, eu não consigo. Eu peço, Senhor Jesus, segura na minha mão, derrame sobre mim agora, Senhor, uma gota do teu sangue. Sim, Senhor, o teu sangue tem poder. Derrame, Senhor, uma gota do teu sangue, para que eu possa ser livre do mal. Livrai-nos do mal, livrai-nos a todos e a cada um de nós desse mal, de todos os males, consequência dos pecados, de todos os males consequentes dos nossos vícios, de todos os males consequentes de toda contaminação maligna que consciente ou inconscientemente nós permitimos que acontecesse em nossa vida. Vem, Senhor Jesus, segura agora em nossa mão, gruda firme, Senhor, conosco. Nós estamos dispostos, Senhor, nós queremos entrar nessa batalha, Senhor. Prepara o nosso coração para essa vitória, Senhor. Esteja conosco, Senhor, nessa luta. O Senhor nos ensinou a pedir: Pai, não nos deixeis cair em tentação. Sim, Pai, hoje nós rezamos com Jesus: não nos deixeis cair em tentação, na tentação do ódio, da mentira, do egoísmo, da pornografia, da violência, na tentação da gula, na tentação da preguiça, na tentação da cobiça, da tristeza ou da ira, na tentação da luxúria, na tentação da vaidade, na tentação do orgulho, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. Eu não me acostumei às terras